Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos dar sequência ao nosso estudo acerca da religião, da literatura, dos achados arqueológicos, da cultura material da cidade de Ugarit, a moderna Raichanra. Estamos lendo o excelente artigo científico publicado por Rogério Lima de Moura. Rogério Lima de Moura é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. O artigo é A Cidade de Ugarit, contribuições para o estudo da religião do Antigo Israel. Vamos dar continuidade à nossa leitura a partir da página 13, falando acerca do deus Moti e também o seu conflito com o deus Baal. Durante a leitura do artigo e os meus comentários, também estarão aparecendo imagens de capas de livros de outras referências bibliográficas que tratam acerca de Ugarit. Antes, para nos contextualizarmos, vamos falar um pouco acerca de quem foi Moti na antiga religião cananeia. Moti foi um deus cananeu da morte e do submundo. Ele foi uma divindade conhecida não somente em Ugarit, mas também na Fenícia, onde a religião cananeia assim também era difundida. A principal fonte de informação sobre Moti na mitologia cananeia vem dos textos descobertos em Ugarit, mas ele também é mencionado nos fragmentos sobreviventes da tradução grega dos escritos do fenício Sanconiaton de Philon de Biblos. A palavra Moti advém de um conjunto de cognatos que significam morte em diversas línguas semíticas e afroasiáticas, assim também como árabe e hebraico. No mito pascal do Êxodo também é identificado uma relação entre Moti e a celebração deste rito. Vemos que na Bíblia hebraica a personificação da morte, como aparece nos textos de Abacuque 2:5 e Jó 18:13, seguem o estilo literário em que muitas das vezes vemos Moti apresentado em textos ugaríticos. Então, vamos à leitura, vamos dar continuidade ao estudo do artigo científico, página 13. Outro adversário cósmico para Baal foi Moti, o deus da morte, que reinou o submundo, KTU 1.4, 8.1-24, e desejou aumentar o seu poder e reino no lugar de Baal. Vamos ler a referência de KTU 1.4, 7, 47 ao 52. Para que grite Moti em sua alma, se instrua o amado de El em seu interior. Você é o único que reinará sobre os deuses, e que verá saciados deuses e homens, e que saciará as multidões da terra. O desejo de Moti é um conflito direto com Baal, e tomar o poder das mãos do deus da tempestade e da fertilidade. O que Moti almeja é tirar a fertilidade da terra e provocar a escassez para reinar sobre o cosmos. O conflito é certo, pois segundo KTU 1.4, 7, 42 ao 44, Baal proclama de sua montanha templo que nenhum rei se estabelecerá em seu domínio. No momento em que o reino de Baal está no seu ápice, Moti entra em cena para colocar perigo ao domínio da divindade fertilizadora. A luta dessas duas divindades pelo reino cósmico representa fertilidade e morte. Uma das coisas muito interessantes entre o ciclo de Baal e Moti é que a vitória de Baal, apesar de estar, vamos dizer assim, evidenciada pelo desfecho que se toma, não é necessariamente Baal que irá ter toda a ação para que a vitória sobre a morte aconteça. Na verdade, Baal é derrotado, Anat intervém, El tem um sonho
barra que muda a realidade, e Baal ressuscita. Então ele literalmente, Baal ressuscita e aí ele vai e vence Mot em uma segunda batalha. E essa vitória também ela sofre meio que a intervenção de um outro Deus. Eu trabalhei inteiramente o ciclo de Baal no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que a gente lê o ciclo de Baal aqui, linha a linha, ciclo de Baal e Mot, e a gente vai trabalhando como que esse desfecho aconteceu. Também no vídeo anterior eu deixei a sugestão, se vocês quiserem que nós estudemos o texto na íntegra do ciclo de Baal e Ian, a gente também pode estudar linha a linha. E assim podemos fazer também com o ciclo de Baal e Mot. Lembrando que todos estes dois ciclos têm paralelos na Bíblia hebraica. Eu prometi a vocês, eu vou cumprir. Vamos ler o paralelo do ciclo de Baal e Ian com os Salmos. E se vocês quiserem também, lemos os paralelos do ciclo de Baal e Mot com os textos referentes na Bíblia hebraica. A progressão do mito envolvendo Baal e Mot é perceptivelmente coerente, pois depois de se livrar de Ian, o deus que representa as forças caóticas do mar, Baal terá que enfrentar o deus da morte, da infertilidade. Da mesma forma que Ian, os textos não explicam como Mot obteve o seu reinado. Mot é chamado de amado de El e de herói. KTU 1:4, 7, 46 e 47. Eu certamente enviarei um mensageiro para o filho de El, Mot, um mensageiro para o amado de El, o herói. É interessante nós também repararmos que mensageiros aqui são malach, são anjos. E outra coisa também interessante que nós devemos reparar é que essa tríade Baal, deus da tempestade, Ian, deus dos mares, e Mot, deus do submundo, se assemelha muito a Zeus, Poseidon e Hades. Podem conferir isso, é muito interessante esta questão. Lembrando que os achados arqueológicos de Ugarit, moderna Raichanra na Síria, são datados entre o século XV e o século XIII, antes da Era Comum. Alguns textos são datados do século XIV ao século XII, antes da Era Comum. Então é interessante nós percebermos a antiguidade da literatura, a antiguidade da cultura material, textual, referente a Ugarit. Assim como Ian, Mot tem um relacionamento especial com El e foi nomeado rei pela divindade. Mot representa uma força primária no universo, ou seja, a morte. Baal estendeu o seu domínio sobre as forças do mar caótico, agora deveria derrotar o deus da esterilidade e da morte. Somente assim, o cosmos voltaria a ser seguro e fértil. Baal desce ao submundo para enfrentar Mot, e seu destino é contado a El pelos mensageiros do deus da fertilidade. KTU 1:5, 6, 9 a 10. Baal está morto, o vitorioso. Percebeu o príncipe, senhor da terra. Após esse acontecimento, El lamenta a derrota de Baal e um rito pela morte do deus tem início. KTU 1:5, 6, 11 a 25. O lamento de El revela um terrível efeito na natureza. A morte triunfou sobre a fertilidade. Parece-nos que El, mesmo com o posto de Deus-chefe do panteão, respeita os domínios cósmicos e não influencia nas lutas entre as divindades que governam cada região do cosmos. Após o triunfo do deus da morte, Anat, a deusa guerreira nos textos ugaríticos, começa a buscar por Baal. KTU 1:5, 6, 26 a 31. Após sepultar Baal e oferecer ela própria um sacrifício pela morte do deus da tempestade no Monte Safon, ao lado de Shapus, KTU 1:6, 11 a 31, ela confirma a El a morte de Baal. KTU 1:6,
32 a 43. El e Asherá escolhem Atar como substituto para Baal, mas Atar é incapaz da posição. KTU 1:6, 1:53 a 65. A natureza e a ordem do cosmos estão em grande perigo, pois ninguém é capaz de governar no lugar de Baal. No final do ciclo de Baal-Mot, lemos que Anat, a companheira guerreira de Baal, agarra Mot e exige o retorno de seu irmão do submundo cósmico. KTU 1:6, 2:9 a 12. Mot se nega e reconta como derrotou o deus da tempestade. KTU 1:6, 2:13 a 23. Anat ataca-o e o mata. KTU 1:6, 2:30 a 35 vai dizer: ela agarrou o filho de El, Mot. Ela perfurou ele com uma espada. Ela espalhou ele com uma peneira. Ela queimou ele no fogo. Ela triturou ele como pedras de moinho. Ela semeou ele no campo. Mot foi totalmente destruído em um ritual de plantação para produzir a fertilidade. Anat frustra os planos de Mot de estender o seu reinado até os domínios de Baal. Com a derrota de Mot, Baal revive. El, em uma visão, descobre que Baal ressuscitou. KTU 1:6, 20 a 21. Eis, Baal, o vitorioso, vive. Certamente o príncipe, o senhor da terra, existe. Baal revive e a ordem triunfa sobre as forças da morte. O mais interessante é que eu trabalhei diversas vezes no canal Verdades Ocultas da Bíblia o texto que fala acerca do ciclo de Baal. Baal, literalmente, ele vai ressuscitar no terceiro mês. E esse mês, em muitos trabalhos acadêmicos, é entendido claramente mês como dia, ou seja, Baal ressuscitaria no terceiro dia. Eu trabalhei detalhadamente esta questão da ressurreição de Baal, abrindo os textos ugaríticos que vão tratar disso claramente, inclusive do próprio sonho ou visão de El. É muito interessante percebermos esta correlação. Baal, com a ajuda de Anat, ele é o Deus que vence a morte, que supera a morte e ressuscita. Também está implícito ali a questão de um rito para colheita, o rito de plantação e colheita, e outras questões também que abrangem uma análise mais profunda que, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço no canal. Deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Está gostando de estudar comigo sobre os textos ugaríticos, se aprofundar nesses temas? Tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar nestes achados arqueológicos e nestes textos. É verdade, eles querem esconder isto de você, mas comigo você vai aprender direto nas fontes. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.